aleluia. Você pode sentar. Enquanto você senta, eu quero dizer que eu orei agora não pelo Márcio, filho da pastora Raimunda, é pelo Marcelo, que é o irmão dele. Eu disse para Eunice, Deus sabe quem é, mesmo que eu tenha confundido os nomes. Mas o Márcio também ganhou a oração, né? Porque eu citei o nome dele. É que a irmã Raimunda tem 19 filhos com a letra M e 14 com a letra... Como é que... Ela está olhando ali dizendo, não, 19 não, só são 9, né? Muito bem. Eu creio em milagre. E eu creio que Deus vai fazer um milagre ali na vida do Marcelo. Muito bem, meus queridos. E quero lembrá-los que amanhã, segunda-feira, das 20 às 21 horas, temos uma reunião com todos os líderes, todos os discípulos que quiserem participar. A gente faz isso pelo Meet. O David aqui providencia o link aí, né, David? Aí amanhã... Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem uma reunião com 1 hora de duração. Então, os pastores, os 12 de primeira geração, da segunda geração, todos estão convidados a participar. E eu quero ver você entrando lá amanhã, ok? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E como é a segunda parte da minha palavra, da ministração aqui, eu agradeço pela sua atenção e eu agradeço porque você está ligado aí e ouvindo. É um prazer e uma honra ministrar a palavra para você, meu querido. Muito bem, Mateus no capítulo 4, a partir do verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus chegou. Aleluia! Então, essa palavra liberada por Jesus naqueles dias impactou aqueles primeiros ouvintes. Impactou de tal forma que eles se encheram de esperança, de alegria. Eles que viviam naquela região, uma região dominada pelo Império Romano, e o domínio do Império Romano era pesado, impostos altíssimos, e o povo vivia numa situação de pobreza, de miséria, e eles ansiavam por um libertador, por alguém que trouxesse alívio àquela carga tão pesada. E eles eram obrigados a pagar os impostos. E quando eles não conseguiam mais pagar os impostos, eles eram levados como escravos de Roma. Por isso que Roma tinha tantos escravos, tantos escravos. Era muito sofrimento daquele povo. E aí quando Jesus ouviu dizer que João, o Batista, primo dele, foi preso por conta daquela história de Herodes que prometeu a cabeça dele, vocês conhecem a história aí. E aí Jesus estrategicamente sai de Nazaré. Então quem foi já em Israel, já viu lá a cidade de Nazaré. Então quem já foi lá em Nazaré, a gente foi aí, passamos lá, uma cidade hoje dominada pelos árabes, né? Então passamos em Nazaré.
Aí depois a gente foi para Cafarnaum, e em Cafarnaum a gente vê lá, numa placa bem grande, é um local de visitação, a cidade de Jesus. Então, Jesus vai para Cafarnaum, e ali tinha o caminho do mar. Lá de cima do alto, os soldados romanos montaram um posto de guarda, e eles tinham que passar por aquela estrada para levar mercadorias. Aí era a hora dos soldados cobrar os impostos. Mercadoria era frutas ou que mais? Peixe, principalmente o peixe que eles pescavam ali, e os soldados ainda tomavam para ele. É um negócio assim absurdo. Então o texto bíblico vai falando em Mateus capítulo 4, ele fala das terras de Nazaré, depois vai para Cafarnaum, na beira-mar, e está lá a cidade. As escavações arqueológicas provaram isso. E depois ele mostra as terras de Zebulon, de Naftali, as tribos de Israel, que foi distribuída aquela terra. Aí fala do Jordão, e aí é realmente depois do Jordão, a gente vai para o Mar da Galileia, da cidade de Cafarnaum, a gente vê o Mar da Galileia lá embaixo. Então, está bem localizado geograficamente. E Jesus escolhe a cidade de Cafarnaum por ser um lugar estratégico, onde ele desce o morro ali, vai pelo Mar da Galileia com os barcos, pequenos barcos, e toda aquela região em volta do Mar da Galileia era uma região habitada, e de Cafarnaum ele acessava todos aqueles vilarejos, aquelas cidades, atravessava de barco, descia e caminhava por aquela região. No final da tarde, pegava o barquinho, junto com os seus 12, voltava para a cidade. Por isso que, uma ocasião que Jesus demorou, mandou os discípulos irem na frente, e não tinha mais barco para Jesus. E quem disse que isso é problema para o Deus Todo-Poderoso? Não tinha barco, ele disse, vou a pé. E começou a caminhar sobre o mar. E vocês conhecem a história e todo o milagre. Eu quero me concentrar aqui nessa palavra, falando do reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia fala muito do reino de Deus, o reino dos céus, que o Evangelho de Mateus evita usar o nome Deus, por isso que fala reino dos céus em Mateus, mas se você for nos evangelhos sinóticos como Lucas ou Marcos, você vai encontrar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e quer dizer a mesma coisa. E a Bíblia fala de reino no Novo Testamento pelo menos 133 vezes. Então era normal, comum, a concepção, o entendimento do que era um reino. Para a gente hoje, a gente tem uma certa dificuldade para entender o que é que significa reino de Deus, ou apenas reino, ainda que a gente saiba que essa palavra significa governo, que essa palavra signifique poder, domínio, soberania, mas a gente nunca vai saber o que é o reino, porque nós não vivemos num reino, num regime político de monarquia. A gente vive numa democracia. Então, a democracia é muito diferente de uma monarquia. Então, numa monarquia, o povo só tem que sustentar uma família. Na democracia, o povo tem que sustentar um bando de ladrões. Então é bem diferente mesmo, viu? Muito diferente. E no rei, ninguém manda. Mas num presidente, todo mundo quer mandar, quer dar palpite. E aí agora, olha, o presidente é motoqueiro. E daí, qual é o problema? Eu quero saber lá se ele é motoqueiro, se ele... Eu quero saber que ele administre corretamente e seja honesto. O resto, eu estou nem aí para o que ele vai fazer. A gente não tinha um presidente skatista, desceu a rampa de skate lá, o Collor, e foi tanto roubo, e a gente já sabe da história, acabou em impeachment porque ele não quis dividir com os outros, né? Então a situação é assim, a gente não vai entender o que é reino.
Mas se a gente vivesse numa cultura do reino e fôssemos, por exemplo, comprar uma casa para morar, a gente ia saber, essa casa é do rei. Na hora que ele quiser, ele requisita. Se a gente fosse num pomar e colher uma fruta, tem que lembrar, essa fruta é do rei. Você precisa de autorização para pegar a fruta, porque pertence ao rei. Tudo é do rei. Tudo pertence ao rei. Então é assim numa monarquia. Como a gente não vive uma monarquia, aí a gente não sabe o significado. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Dá um aplauso a ele, o Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. Então, aí Jesus fala muito do reino. O sermão profético de Mateus 25, Jesus fala do reino. Então, naquele grande dia, o dia do juízo final, dia do julgamento final, o rei não é o presidente, não é o governador, é o rei que virá. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele fala de reino. Quando a gente vai estudar Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Mateus separa as 7 parábolas do reino. 7 parábolas que Jesus vai contar só para ensinar o que é o reino de Deus. Porque o reino de Roma, o povo sabia o que era e detestava. Então Jesus vai ensinar o que é o reino de Deus. Por isso que o povo tem que se alegrar, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aí Jesus vai e conta a parábola, segundo Mateus 13, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Aí quando ele vai explicar a parábola para os discípulos que não estavam entendendo, aí ele vai dizer: olha, o reino é assim. Aí ele explica a parábola do semeador. Aí depois ele conta a parábola do joio e do trigo. Você conhece a parábola do joio e do trigo? Então o Senhor plantou o joio, o trigo. Aí veio o inimigo de noite, plantou o joio no meio. Aí os discípulos, os trabalhadores dizem: olha, nasceu o joio. E eu sei que o Senhor não plantou essa praga aí. Quer que a gente arranque? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Não. Não arranca agora não. Eles vão ter que conviver juntos. Mas vai chegar o dia que um será separado do outro. Até parece igreja, né? É bom a gente pensar nisso, né? É o reino. Aí depois ele conta a parábola do grão de mostarda. Eu vi lá em Israel o tamanho do grão de mostarda, mas pequenininho. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar num grãozinho de mostarda, de ver. Lá em Israel, eles até vendem num saquinho pequenininho, e bota lá o grãozinho, e planta, ele se espalha. É o reino. Planta uma semente bem pequenininha. O reino de Deus tem o poder de se espalhar, de avançar e conquistar tudo e todas as coisas. Depois ele conta a parábola do fermento, que vai levedar a massa toda. Bota o fermento ali, vai inchando e levedou tudo. Assim é o reino de Deus. Ele vem e ele se espalha. Ninguém segura. Depois ele conta a parábola do tesouro escondido. Depois ele conta a parábola da pérola de grande valor. O reino de Deus é essa pérola de grande valor, que aquele que encontra vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. É o reino de Deus vale tudo e muito mais. É o que Jesus está ensinando. Depois ele conta a 7ª parábola do reino, é a parábola da rede. A rede que é lançada ao mar.
Você já viu na praia, no mar, uma rede de arrasto? Já viu como é que é? Fica ali uns 20, 30 homens entrando na praia, no mar, e eles vão com a corda na cintura, vocês já viram como é que é? E aí vem um no barquinho, dá o arrodeio lá por fora, no lugar mais fundo, e aí eles amarram, desce lá, bate com a vara para espantar os peixes, e eles vêm lá, ó. Olha o movimento. Já observei muito isso nas praias. E aí eles vão puxando a rede. Quando eles conseguem trazer a rede até a terra, aí ele olha o que é que tem dentro da rede. O que é que aproveita? Aí ele vai olhando o que se aproveita. E eu acompanhava os pescadores lá em Maceió com um baldezinho. E eu sabia que eles não gostavam de siri. Ficavam bravos com siri. Porque eles não negociavam siri. Era peixes e camarão. E aí eu dizia para eles, pode botar aqui no balde. Eles, a gente pegava o siri, botava lá no balde, acompanhando o trabalho deles. O reino de Deus é assim, vem tudo. Depois, uma seleção vai acontecer. E aí só vai ficar mesmo aqueles que estão dispostos a pagar o preço para viver o reino de Deus. Eu estou falando para estes que estão dispostos a pagarem o preço pelo reino de Deus. Se é você, se expresse aí, faça alguma coisa aí, demonstre a sua fé, meu irmão, se alegre aí com isso. O reino de Deus, o apóstolo Paulo, esse grande teólogo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre reino de Deus também, em várias ocasiões. E ele escreve a sua carta aos Romanos, falando para os crentes em Roma, que viviam debaixo do Império Romano, com todos aqueles abusos, com todas aquelas injustiças, e os bacanais que Roma fazia, e distribuía o vinho à vontade para os que viviam na corte do rei, do imperador lá, do César. Aí o apóstolo Paulo vai e ensina para a igreja e diz assim, o reino de Deus tem nada a ver com essa palhaçada que vocês estão vendo aí em Roma. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando a gente diz o reino de Deus chegou justiça, chegou paz e chegou alegria do Espírito no seu coração e na sua vida, meu irmão. E essa alegria não é essa que o mundo dá. O mundo nem dá, nem pode tirar de você, nem pode roubar de você. Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus. E independe das situações, das lutas, dos problemas que você esteja vivendo, essa alegria do Espírito vem, fica no seu coração, é inabalável e te dá a força para você vencer as dificuldades da vida. Quem crê aí, ó, dá um amém, dá um glória a Deus aí. E Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 4, no verso 20, ele diz assim, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. É o reino de Deus. O reino de Deus é isso. E então eu quero falar para você, o reino de Deus chegou. Se alegre mesmo. E o reino de Deus, ele será implantado em nós, dentro da gente. O reino de Deus, ele começa entrando na gente. O reino de Deus chega para você, que está ouvindo a boa nova, a boa notícia. O reino de Deus é para você. O reino de Deus é para você que está ouvindo, é para você que se converte, é para você que deseja viver debaixo deste reino. Então você é tocado, você é atingido por essa boa notícia do reino de Deus. Aí você recebe esse reino dentro de você. Aí você precisa aprender a viver como filho do rei e não como
súdito deste reino, como escravo deste reino. Você vai aprender a viver como filho do rei. E tem uma diferença muito grande. E eu quero perguntar para você, quem é você no reino de Deus? Você é filho do rei? Ou você é escravo nesse reino? Você já parou para pensar nisso? A parábola do filho pródigo nos ensina muito bem sobre essa postura de filho do rei. Não é porque o filho pecou, não é porque o filho desonrou o rei, não é porque o filho decidiu deliberadamente se voltar contra o rei, que ele deixou de ser filho do rei. E por onde ele andar, olha o filho do rei ali. Lá vai o filho do rei. Por onde você anda, meu querido, os espíritos malignos olham para você e dizem, lá vai o filho do rei. Lá vai o filho do rei. Olha onde é que ele está indo. Lá vai o filho do rei. É o filho do rei ali, ó. É ele. Vamos pegá-lo. Vamos tentar matá-lo. Mas quem é que tem coragem de tocar no filho do rei? Entendeu essa palavra, meu querido? Será que você está percebendo a importância da decisão que você tomou um dia recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aquela decisão te colocou dentro do reino. E te colocou não como escravo, não como servo, mas te colocou como filho do rei. Então viva como filho, meu irmão. Viva como filho. O filho pródigo, depois que ele se desvia, depois que ele se afasta, ele cai em pecado, ele vai viver uma situação de maldição, de pobreza, de miséria, e ele passa fome. Ele diz assim, eu queria comer a comida que estão jogando para os porcos. Mas o dono do porco não deixa eu comer essa comida. Aí ele pensa e diz, sabe de uma coisa? Eu vou criar vergonha na cara, porque eu sou filho do rei. Eu não vou viver nessa pobreza e miséria aqui de jeito nenhum. Eu não vou viver como escravo nas mãos do diabo, do capeta. Eu vou voltar. Ainda que seja difícil, ainda que eu passe humilhação, mas eu vou procurar o meu pai. E eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando ele chega e prepara todo esse discurso, o pai não quer nem saber disso mais. Faz uma festa e recebe o filho de volta, que arrependido percebeu o valor do reino e de viver dentro deste reino. Você entendeu isso, meu querido? A gente precisa aprender a viver como filho do rei. A gente precisa aprender a respeitar e obedecer ao rei, como o rei que ele é. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. O rei, ele não se deixa manipular por ninguém. E a palavra do rei não volta atrás. Ele decidiu, ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. A palavra do rei não volta atrás. Ele não foi eleito para ser rei. Não. Ele é o rei, instituído como rei, e no caso, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Então a gente precisa aprender a se relacionar com este rei. É ele quem manda, é ele quem decide tudo e todas as coisas. E a gente tem que se submeter ao que o rei decidir. Não é a minha vontade, é a vontade do rei. Se a minha vontade prevalecer sobre a vontade do rei, eu estou em plena rebelião dentro do reino. Entendeu? A gente precisa aprender a viver os princípios e valores éticos, morais do reino de Deus. Paulo diz em Romanos
14, no verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então a gente precisa aprender a viver os princípios e valores do reino de Deus, onde nós estamos. O reino de Deus está dentro da gente, e a gente agora está vivendo neste reino, e os valores éticos, morais deste reino são muito diferentes dos valores morais, éticos, de qualquer que seja a sociedade, principalmente de Roma, naqueles dias em que Paulo escreve a sua carta aos romanos. Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e ele fala em Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer, a partir do verso 1, ele vai dizer quais são os valores éticos, morais deste reino. Pode acompanhar, veja a sua Bíblia em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe. Olha os valores do reino aí, gente, olha. Nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O que é que Paulo está dizendo aí em Efésios? Paulo está traçando os princípios do reino. E os princípios do reino de Deus não tem nada a ver com os princípios da sociedade em que a gente vive hoje. E a sociedade que a gente vive hoje faz questão de deturpar os valores do reino. E chegam inclusive a impor leis contrárias à lei de Deus. Aí vem o Supremo e decide contra a lei de Deus. O problema é que o mundo, quem fez foi o rei. O problema é que cada árvore frutífera que nasce pertence ao rei. O problema é que esse rei não se deixa corromper, como o Supremo, e por aí vai. Entendeu a diferença? Então a gente vive os valores do reino de Deus e não os valores da sociedade. E a gente tem que fazer uma escolha. Viver o reino de Deus é uma decisão que a gente toma. E é uma escolha que a gente faz. E a gente precisa ter entendimento de que nós estamos vivendo no reino de Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém e dá um aplauso ao rei. Uma vez que o reino entrou em nós, agora, o reino de Deus será implantado na terra. Aí eu pergunto, quem vai implantar o reino de Deus aqui na terra?
Deus vai mandar os anjos descer aqui na terra para consertar essa bagunça aí e implantar o reino? Não. Os anjos até queriam, mas essa honra foi reservada aos filhos do rei. É você, sou eu, somos nós. Somos nós que vamos implantar este reino. Por isso que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala do reino. Vocês lembram bem? Ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só a oração. A gente ora a oração do Pai Nosso e alguns reza mesmo, fica repetindo, não sabe nem o que está falando mais, e não para pensar do que está dizendo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, no final da oração do Pai Nosso, ele diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. É dele a terra. Quem criou a terra? Foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De quem é a terra? O salmista já nos diz isso no Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. De quem é a terra? É do Senhor. Aí chega uns rebeldes, dominados pelos espíritos malignos, pelo próprio Satanás, aí quer reverter, quer mudar o domínio de Deus sobre a terra. Aí começam a achar que estão tomando posse dela. Aí vai chegar um grande dia, que o rei vai chamar todos eles para prestar conta. Aí é a hora da onça beber água. Deu para entender aí? É a hora, quando Paulo diz aos Filipenses que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Aí naquele grande dia, quero ver as autoridades, os poderosos que mudaram as leis, que cometeram todo tipo de injustiça e abuso. Aí eu quero ver, diante do rei, dobra o joelho. Dobra. Não vai dobrar não? Quebra. E se ajoelha diante do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Porque do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. É do Senhor, Ele que domina a terra, domina todas as coisas. Aí o homem fica brincando de ser Deus, como se tivesse poder, domínio, autoridade ou direito algum de dominar sobre o mundo. Ora, quem manda é o rei, é dele tudo e todas as coisas. É dele, e ponto final. O nosso trabalho é implantar esse reino aqui na terra. E dá trabalho, gente, porque a gente está enfrentando principados, potestades, espíritos malignos, demônios, que querem mudar isso, querem roubar a glória que é do rei. E a gente tem que fazer frente a toda essa injustiça, a toda essa situação. E a gente com coragem, com a intrepidez de um filho do rei, e se impor diante dessa situação e dessa sociedade que cada vez mais se afasta dos princípios éticos e morais do reino. E olha, palavra de alerta: não se deixe enganar pelas estratégias do maligno. Não se deixe. A igreja recebeu
de Jesus, as chaves do reino dos céus. E aquilo que ela ligar na terra, será ligado nos céus. Ela tem autoridade. Por isso que os regimes políticos, comunismo, socialismo e o que mais? Pode botar os ismos aí. Querem destruir a igreja. O problema é a igreja. A resistência a todo esse inferno que está aí é a igreja. Então, vamos derrubar a igreja. Você entendeu a guerra, meu querido? Aí se você vive esse reino, você está por fora, meu irmão. Aí você está cometendo a injustiça. Você vai preso. Tem pouco tempo que eu vi um vídeo de um pastor lá na Inglaterra sendo preso, porque estava pregando contra o homossexualismo numa praça lá. Vocês viram esse vídeo? Ah, mas a lei do homem diz que... Eu estou nem aí para a lei do homem. Eu estou vivendo debaixo da lei de Deus. Agora, quem tem coragem para viver isso? Por isso que Jesus, quando ouviu, Mateus capítulo 4, verso 12, está dizendo aí, Jesus ouviu, João o Batista foi preso. Aí Jesus diz, agora começa o meu ministério. E ele declara, é chegado a vós o reino. E aquele império, e aquele reino de Roma, que dominava o mundo da época, cadê ele? Cadê ele? Outro dia aí a gente teve a oportunidade de ir lá em Roma, e vimos lá o que é que sobrou. Cadê o Coliseu? Cadê? Cadê o Império Romano? Cadê aquele país que dominava? Cadê César? Onde é que ele está? E olha onde é que está o cristianismo. Ninguém para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém para o avanço do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Nós temos que fazer discípulos para viver este reino. E a gente tem que entender a responsabilidade que nós temos como filhos do rei. E é aqui na terra que o reino de Deus já tem que dominar. Assim na terra como no céu. O céu já está sob total controle do Senhor. Qualquer rebelião lá em cima, Deus já tem anjos para botar as coisas nos eixos. Agora aqui na terra ele levantou a sua igreja. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aparentemente, você pode até ficar pensando, mas as leis estão aí, olha, a igreja está assim, mas calma, calma. Não chegou o fim ainda não, meu irmão. Não chegou não. A igreja marchará vitoriosa, vencedora. Calma. É como nos dias de Roma, do Império Romano, matando os cristãos, perseguindo os cristãos, tocando fogo neles. Tocando fogo, amarrava ele numa estaca, dava um banho de óleo, levantava a estaca e tocava fogo. E eles morriam queimados ali. Milhares de milhares. Cadê o Império Romano? E olha o tamanho da igreja do Senhor como está. E olha a igreja avançando. Olha a igreja avançando. Daqui a alguns anos, esses supremos aí, esses senadores corruptos aí, onde é que eles vão estar? Debaixo do chão, se apresentando diante do Senhor. Aí é a hora. Aí é a hora da verdade. E a igreja vai continuar marchando, avançando, avançando. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja que vai conquistar toda a terra para o Senhor. E nós fazemos parte deste exército. Então, o reino de Deus entra na gente. Aí a gente parte para cima da sociedade que a gente vive e vamos implantar os princípios do reino. Amor, justiça, paz, alegria no espírito. E agora, o reino de Deus, ele vai avançar, sabe como?
através dos pecadores que se converterão ao Senhor. É aí que entra o nosso trabalho. O reino de Deus será implantado nos pecadores que se converterão ao reino. Precisamos deixar muito claro para todos que o nosso trabalho é implantar o reino de Deus no coração de cada um destes. E a gente tem que dizer, olha, o reino de Deus chegou. Você vai entrar ou você não tem coragem e vai pular fora? De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Então nós temos um desafio para implantar o reino de Deus. E levar essa mensagem para que os pecadores se convertam. Assim como nós nos convertemos. Se você olha para alguém aí que está no mundão aí perdido, e você diz assim, mas aquilo ali é muito difícil de se converter. Aquele não tem jeito não. Aquele não tem. Tem, eu já vi tantos. Eu já vi tantos e tantos que Jesus deu um jeito. Deu um jeito em mim, deu um jeito em você. Por que é que não dá um jeito nesse que está lá fora? Agora você precisa ter muito amor. Esse é o reino de Deus. Você tem que ter muito amor, você tem que ter muita paciência e você tem que levar a mensagem. Vai plantando essa mensagem e o reino de Deus avança. E ele vai avançando como uma semente que foi plantada, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Plantou a semente, começa o reino a se expandir. Quando você se converteu, a semente do reino entrou no seu coração e começou a influenciar na sua família, na sua casa. E aí veio influenciando. A responsabilidade nossa é anunciar o reino, não é converter ninguém. Porque quando chegar aquele grande dia, Deus não quer que nenhum pecador se apresente e diga para ele, não me falaram de Cristo. Falaram sim. Você é que não quis, você é que decidiu viver em pecado, você é que desobedeceu ao rei e aos princípios. Agora, a responsabilidade é sua. Não venha culpar ninguém. A responsabilidade é exclusivamente sua. Porque você ouviu a mensagem e você não quis se converter. A decisão, ela é liberada para todos nós. Deus não obriga ninguém. O livre arbítrio, Deus não tirou de ninguém. Você recebe a mensagem e você decide o que fazer com ela. Aí você se converte, aí vem o Espírito Santo de Deus, sela a sua vida, perdoa os seus pecados e te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo novo começa para você. E você não deve satisfação nem responsabilidade a ninguém. É você e Deus. Ninguém quer saber da sua vida, é Deus. E ponto final, meu irmão. É você e Deus. E aí é com Ele que você resolve. Nós somos chamados a viver este reino. E nós aceitamos, o reino de Deus entrou na gente. A gente trabalha o reino nessa igreja para implantá-lo na sociedade em que a gente vive. E nós vamos fazer resistência ao inimigo todo o tempo. E a igreja vai avançar e o inferno vai ter que recuar. Já está prometido pelo Senhor. É vitória certa, porque o rei não vai perder para ninguém. E agora a gente amplia o reino quando a gente passa a mensagem para outra pessoa. O que nós temos que fazer é passar essa mensagem adiante. Assim como você foi alcançado por essa semente, você tem que passar adiante esta semente. O nosso problema é que a gente recebe a semente e não passa adiante. Não luta para que o reino chegue na vida das outras pessoas.
Aí o reino não avança se não chegar no coração dos outros. Essa planta tem que se espalhar. E nós vamos levar essa semente. Quem crê nisso? Fique de pé, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Ele agora. Nós trabalhamos para implantar o reino de Deus, mas nós também trabalhamos para entrar nele. Em Mateus capítulo 11, no verso 12, desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus vale todo e qualquer esforço para a gente entrar nele. O rei já determinou como. O caminho já foi estabelecido. É Jesus. E os princípios, os valores éticos, morais deste reino já estão na sua palavra, revelada ao homem. É só a gente se submeter. Nem adianta querer mudar. Não adianta. Porque não funciona. É só querer se enganar. Porque não se muda os princípios do reino. Não muda. A palavra do rei não muda, nem volta atrás. E o reino funciona como o rei decidiu. Não como a gente quer, ou a gente acha que tem que ser. Não, cabe a cada um de nós a gente se submeter aos princípios do reino. Amém? Fale com Deus agora. Eu não sei qual é a sua situação diante do rei. Se você já tomou sua decisão para ser filho do rei. Eu não sei se você já entrou no reino, mas você está vivendo uma vida de pecado contra os princípios, os valores deste reino. Mas eu sei de uma coisa: se você está aqui, e você que está ouvindo essa palavra pela internet, vai ouvir, eu sei que Deus quer alcançar o seu coração com a mensagem do reino, mudar a sua vida e te salvar, te dar vida eterna. Só cabe a você tomar a decisão. Aleluia! Vamos avançar. A sua célula vai avançar, meu irmão. A sua liderança vai avançar, meu irmão. Você vai conquistar vidas para este rei, dentro deste reino. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar você à frente, mas onde você está aí, fale com Jesus agora. Qual é a decisão que você precisa tomar? É pedir perdão a Deus e voltar a viver os princípios, os valores deste reino? Então faça isso agora, em nome de Jesus. Faça isso enquanto você pode. Conserte a sua vida com o Senhor. Se você ainda não decidiu viver esse reino, toma a sua decisão agora. Entregue a sua vida a Jesus. Entre para este reino e deixe esse reino entrar em seu coração, na sua vida, meu querido. Fale isso para Jesus agora na sua oração. Se você está nesse reino e não está operando como deveria, fale com Deus agora, peça perdão e avance, avance. Você faz parte desse reino e Deus não te escolheu, não te chamou para deixar você parado. Avance. Eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Levanta o seu clamor aí agora. Fale com o Senhor. Ore, fale com Deus agora.
Perseguidos, mas não abandonados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição. Vou orar por você agora, meu querido. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos Teus filhos, meu Deus, filhos do Rei. Nos ensina, meu Deus, a vivermos neste reino como filhos do Rei, meu Deus. Ó Deus, ouve cada oração que está sendo feita aqui neste local. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Aqui é a tua igreja, Senhor. Ouve cada oração, cada clamor. Tu, ó Deus, que conheces o mais profundo do nosso ser. Tu, ó Deus, que ouves a nossa voz sem que haja nenhuma palavra na nossa língua. O Senhor que sonda os corações. Sonda cada coração aqui, meu Deus. Libera o teu perdão, meu Deus, a tua restauração sobre aqueles que caíram. Ó Deus, levanta-os, ó Pai. Senhor, traz aqueles que precisam se converter de verdade. Traz eles, meu Deus, para o teu reino, para a salvação em Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus, traz o teu avivamento espiritual sobre a tua igreja. Meu Deus, traz o avivamento sobre cada líder, cada discípulo, meu Deus. Acende, ateia o fogo do teu Santo Espírito em cada coração, para que haja um grande avanço na tua igreja, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Se você tomou sua decisão por Jesus hoje, procure um líder, procure alguém da igreja aí, pode me procurar. Eu vou te encaminhar para uma célula, para um líder que vai acompanhar a sua vida, meu querido. Deus abençoe os amados. Uma semana de vitória para vocês. Amém.